Bom dia, turma. Vamos começar a nossa aula? Vou trazer alguns recados primeiro, tá? Para que a gente consiga fluir bem aqui, para que dê tudo certo. Então, por favor, vou pedir para que vocês mantenham o microfone no mudo, tá? A gente vai ter um tempinho no final para conversar, para vocês fazerem perguntas, tirarem dúvidas. Se vocês quiserem também, pode abrir a câmera. Para mim é muito bom, porque assim eu vejo o rostinho de vocês, a gente já vai se conhecendo, eu já vou sentindo, né, o que que a gente pode falar sobre o que está dando certo aí, tá bom? Pode usar o chat, então aqui embaixo a gente tem alguns ícones, você pode clicar, escrever suas dúvidas, ir comentando o que você quiser, ou compartilhar alguma coisa, e aí no momento em que eu abrir para as respostas, a gente pode conversar sobre isso, tá? Se você precisar sair da aula, não tem problema. Eu tô gravando essa aula, a gente vai disponibilizar lá no grupo para vocês também. Então, se você perdeu alguma coisa ou se você quiser rever, isso também vai ficar disponível para vocês, tá? Esse tempinho que a gente vai tirar aqui vai levar em torno aí de 45 a 1 hora, né? Se der, quem sabe às vezes estende um pouco também, né? Mas reserva esse para você, tá? Então, eu sei que o horário é mais difícil, a gente está aí no meio do dia e tudo mais, mas procura ficar atento, presente, né? Desliga aí, se você tiver no computador outras abas, deixa o seu celular no silencioso, para que você preste atenção, para que você consiga mesmo usufruir do que a gente vai falar aqui, tá? Esse é um espaço, então, de acolhimento, de respeito. Então, tudo que for compartilhado aqui, tudo que a gente falar, vai ser sempre baseado no respeito mútuo, né? Tanto entre os participantes quanto eu com vocês, espero mesmo de volta, né? Então, vai ser uma troca muito gostosa. E evite também interromper durante o que eu estiver falando, porque assim a gente dá uma fluidez no conteúdo, a gente não perde tempo, e no final a gente pode bater um papo e conversar, tá bom? Muito bem, então sejam bem-vindas, né? A gente está iniciando hoje com a primeira aula, então esse é um projeto que eu estou trazendo para divulgar mesmo a Ayurveda, para que a gente leve esse entendimento e essa sabedoria para o maior número de pessoas possível, de uma forma acessível, simples, prática. Vocês vão ver que vou explicar um pouquinho do que é a Ayurveda para quem ainda não sabe, mas a intenção é que a gente viva o Ayurveda de uma forma prática, de uma forma da vida real. Isso é o que eu sempre priorizo, porque a gente às vezes vê, né, falar de Ayurveda, falar de nutrição ayurvédica, que é uma coisa difícil, é caro, e o Ayurveda aqui comigo não é assim. A gente usa as coisas simples, fáceis, de um jeito bem prático mesmo, para a vida real, para nós que temos várias demandas, filho, marido, casa, trabalho, estudo, né? E a gente precisa se reconectar e aprender formas naturais para poder melhorar em todos os âmbitos da vida, né? Então, a gente vai ter toda sexta-feira às 11 horas um tema diferente para falar sobre saúde da mulher através dos conceitos do Ayurveda. Então, eu espero que eu possa encontrá-las mais vezes aí, né? O maior número de vezes possível, para a gente poder ampliar essa sabedoria, esse conceito aí, trazendo para a prática na nossa vida real, tá? Vamos falar de temas profundos, vamos falar também de temas leves, de coisas práticas sobre o nosso corpo, sobre a mente, sobre o nosso autocuidado. E para mulheres, né? Principalmente para as mulheres que estão atravessando transformações, mesmo que você não esteja num momento de climatério ou de menopausa, esse momento vai chegar, assim esperamos, né? Então a gente vai aprender como nos preparar para esse momento, tá? Eu já tô nessa fase do climatério, né? Já sou 40 a mais também, então eu tenho experiência, propriedade para falar e como a Ayurveda tem me ajudado nesse processo, assim, não tem o que falar, né? Então, aqui a intenção é que seja um ambiente feminino, não é proibido para homens, os homens também podem participar, mas a ideia é que esse ensinamento, essas trocas, sejam no âmbito da mulher. Então, os homens podem participar, mesmo para aprender, para ajudar a divulgar, para falar para suas esposas e filhas, e mães e irmãs, mas é um ambiente feminino, tá? Então, se a gente quer se reconectar com a nossa essência, se a gente quer ter mais saúde, mais prazer, mais bem-estar no dia a dia, então essas aulas vão servir para nós, tá? E eu vou me apresentar para vocês, né? Eu sou Thaís Fernanda, terapeuta e professora de Ayurveda. Eu trabalho com Ayurveda há mais de 10 anos.
Hoje eu só trabalho com Ayurveda, já tive o meu momento de transição de carreira, né? Me especializei na saúde da mulher. Hoje eu atendo muito mais mulheres 40 a mais, mas eu atendo também todas as mulheres. E o meu foco é principalmente emoções, autoconhecimento e essa fase do climatério e menopausa. Eu procuro trazer o Ayurveda de uma forma leve, né, clara, como eu mencionei, na prática da nossa vida real. E sem romantizar, né? Sem aquela coisa de gratiluz, de positividade tóxica, de ter que fazer muita mudança, muita transformação. Então, o Ayurveda é prático, é uma sabedoria intrínseca, é algo que está na gente, sabe? O chá de camomila para acalmar, o xarope de guaco para tosse, isso é Ayurveda. Então, vamos colocar isso na nossa vida, feminina, né? Vamos dizer assim. Eu passei, então, por muitas mudanças na minha vida, né, assim como todas nós sempre vamos passar e vamos continuar passando, né, mas o Ayurveda ele me ajudou muito nesses momentos de transição. Então, eu me divorciei, eu tive problemas de saúde, e foi um momento da minha vida onde tudo estava de perna para o ar. Foi aí que o Ayurveda chegou para mim. Então, ele chega mesmo no momento que a gente precisa, e me ajudou demais. E quando eu percebi que o Ayurveda tinha essa potência, mesmo aplicando coisas simples, eu falei: não, eu preciso estudar isso para levar para mais pessoas e eu quero trabalhar com isso para sempre, né? E graças a Deus está dando certo. Então, hoje eu dedico meu trabalho a acolher mulheres que também estão se reinventando. Então, se você está nesse momento de transição, mesmo que não seja uma transição de fase da vida, de ciclo, para a menopausa, para o climatério, mas as mudanças, elas são sempre contínuas na nossa vida, né? Se existe algo que é constante, é essa inconstância, essa transformação, né? Então, eu estou aqui aberta também para poder acolher as mulheres que queiram, né, voltar para si, para esse olhar mais amoroso para nós, tá bom? Muito bem, então vamos começar a entender o que que é o Ayurveda. Eu estou muito feliz que tem bastante gente nova por aqui, né? Então, se você ainda não sabe o que é Ayurveda, vamos entender rapidinho o que que é. Daria para a gente falar assim, fazer uma aula de no mínimo umas 9 horas direto para explicar o que é Ayurveda. Mas eu vou trazer de uma forma mais simples possível, né? Porque na prática é simples, tá, gente? Então vamos lá. O Ayurveda ele é uma medicina. Então ele vem lá da Índia, e na Índia a gente tem lá hospitais ayurvédicos, tem várias especialidades, apesar da gente sempre trabalhar de uma forma integrativa com todas as áreas da vida, né? Mas é como a medicina que a gente tem aqui no Brasil, a gente tem na Índia, voltada para esse conceito do que é natural, né? E dentro do Ayurveda, a gente tem até cirurgia, né? No Brasil, a gente não pratica tanto isso, mas é possível. Então, é uma medicina mesmo, é uma ciência. E ela tem mais de 5.000 anos, porque ela vem de uma sabedoria, de escrituras antigas, de textos clássicos, que tem essa idade, tem por volta de 5.000 anos. Então, nas primeiras civilizações, já foram ali encontrados tratados clássicos, com essa sabedoria. E mesmo antes disso ser transcrito, né, para os textos que a gente estuda até hoje, já era falado de geração em geração, de professor para aluno. Então, é uma sabedoria realmente muito antiga. E o que é maravilhoso nisso é que é atemporal, ela não muda. O que funcionava 5.000 anos atrás funciona hoje. Isso que é maravilhoso no Ayurveda, porque quando a gente vai falar de nutrição moderna, não que eu seja contra de forma nenhuma, mesmo porque eu estou estudando nutrição. Também sou graduanda em nutrição, mas a minha intenção é levar o Ayurveda para esse meio acadêmico, né? Mas quando a gente vai estudar, entender um pouquinho a nutrição moderna, a gente percebe que há muita variação. Então, no momento, o ovo é bom, depois não é mais. Ou o tomate é muito bom, agora não é mais. Vamos todo mundo tomar uma taça de vinho por dia, agora não. Qualquer porcentagem de álcool faz mal. Então, há uma variação, é uma inconstância. Para o Ayurveda, não. É tudo que foi praticado há 5.000 anos continua valendo do mesmo jeito. E isso é incrível e maravilhoso. O segredo é a autoobservação. Então, é a gente entender o que funciona para o nosso corpo. E eu vou trazer alguns exemplos práticos que vocês vão perceber melhor isso, tá? Então, a gente baseia a vida como um todo, o conceito do Ayurveda, nos 5 elementos da natureza e nos 3 doshas. Quem já ouviu falar de Ayurveda já deve ter escutado falar de Vata, Pitta e Kapha, né?
que são aí os doshas, os famosinhos do Ayurveda, geralmente a porta de entrada, né, para a gente entender o que é Ayurveda. Mas aqui hoje a gente não vai falar muito de dosha, a gente vai entender mais na prática e esse tipo de. A gente pode até fazer uma outra aula para abordar esse tema também, né? Então, esses 5 elementos da natureza, que é a água, terra, fogo, ar e o espaço, eles estão em constante comunicação com o nosso corpo. Então, eles existem do lado de fora e são representados do lado de dentro. Então, vou dar um exemplo simples. A água, do lado de fora é a água mesmo, né? Que a gente vê nos rios e tal. Dentro de nós é a água também, porque a gente é formado de muita água, né? Mas o nosso plasma, o sangue, a nossa lubrificação. Então, quando eu vejo essa água do lado de fora e eu faço essa representação do lado de dentro, eu entendo que toda vez que a água está mais aumentado lá fora, ela aumenta aqui dentro também. Por exemplo, hoje está um dia bastante chuvoso, está úmido. Então, dentro de mim também aumenta essa umidade. Por isso que a gente precisa se aquecer, tomar um chá mais quentinho, uma coisa mais sequinha, né? A mesma coisa vai acontecer com os outros elementos. Então, o fogo do lado de fora é o fogo mesmo. Do lado de dentro é a nossa digestão, metabolismo, as transformações. O ar, do lado de fora, é o vento, é o ar que a gente respira. Dentro também é o ar, mas também é o movimento. Então, aquilo que entra, aquilo que sai, os movimentos que o nosso corpo faz, né? A terra, do lado de dentro, ela é representada como a nossa estrutura. Então, aquilo que nos mantém em pé, musculatura, ossos, né? O que que faltou? Falei da água, terra, fogo, ar e o espaço. Esse espaço é tudo onde tem alguma coisa dentro. Então, a gente está dentro de um espaço, né? E nosso corpo, ele é formado por vários espaços. Então, a gente tem a cabeça, onde dentro está contido o cérebro, e o corpo é formado por vários espaços. Então, a gente compreende que quando esses elementos do lado de fora, eles se manifestam, e isso acontece a todo instante, isso influencia também no nosso interno. Então, para o Ayurveda, a gente é essa constante comunicação do que está fora e do que está dentro. E quando a gente se conhece, a gente consegue trabalhar com esses elementos a nosso favor. Então, eu tenho muito calor interno, tem muito fogo, sou uma pessoa mais irritada, tem mais hiperacidez. Então, um dia que está muito quente, por exemplo, eu sinto isso aumentado em mim. Aí o que que eu tenho que fazer? Usar o oposto. Então, se está muito calor, o que que eu coloco? Algo refrescante. Se está muito frio, eu coloco algo aquecedor. Então, através dessa observação, é que a gente vai fazendo essas escolhas e vai conseguindo manter o nosso corpo em equilíbrio, né? Então, o Ayurveda ele vai olhar para cada pessoa de forma única, porque cada pessoa vai sentir essa comunicação de uma forma diferente. E aí a gente pode tratar corpo, mente, o espírito, né? Todos os campos aqui que nos formam, independente de crença, tá? E é bom também salientar que a Ayurveda não é religião. Então, eu não preciso me converter ao hinduísmo, não preciso virar vegetariano, também não é. Posso comer carne, posso continuar. Eu, por exemplo, pratico a Ayurveda há muito tempo e não abri mão do meu pastel. As minhas alunas sabem, né? Como meu pastelzinho, não é toda semana, não é todo mês, mas eu como de vez em quando, né? Então, não precisa, a gente vai colocar o Ayurveda de uma forma real aqui, tá? No Ayurveda, o prazer e o desejo, eles fazem parte da saúde. Por isso que eu quis iniciar nossas aulas com esse tema da libido. Porque é um tema que afeta muitas mulheres e é um tema que a gente não ouve falar por aí, né? No máximo, a gente ouve falar de uma maca peruana, né? Da gente, sei lá, usar um lubrificante, uma coisa assim. Mas a libido, ela é muito mais do que o desejo sexual. Então, para o Ayurveda, libido tá envolvendo muito mais, tá? Vitalidade, disposição, o desejo pela vida, você está apaixonado por alguma coisa, tá? Então, é muito mais do que só comida também, tá? Então, a Ayurveda é mais do que plantas, é mais do que receitas, é uma forma de viver em harmonia com a natureza. Então, fazendo essa interface, né, com o lado de fora e observando o que que a gente precisa. Isso também inclui reconectar com o prazer, que é o que a gente vai falar hoje, com o corpo e com a potência que a gente tem do nosso feminino, né? A potência do ser mulher, tá? Muito bem. Então, o que que o Ayurveda tem a ver?
com isso, né? Com o que a gente vai falar hoje, com prazer, com libido. É, porque o Ayurveda entende o corpo como um todo, a gente consegue trabalhar esse desejo, tanto sexual quanto de disposição e vitalidade, atuando em diferentes aspectos. Então, eu não preciso só tomar um afrodisíaco. Eu vou trabalhar mente, emoções, porque assim o resultado vai ser muito mais efetivo. Porque se eu uso só um medicamento, que seja uma erva, que seja uma infusão, que seja uma alopatia, o medicamento ele trata o sintoma, vai cuidar da causa. E quando a gente trabalha na causa, olha para o corpo físico, para o corpo mental, para as emoções, a gente consegue desenvolver isso de uma forma muito mais efetiva e duradoura, tá? Então vamos entender o que que é essa libido nessa fase do climatério e menopausa. Se você não está nessa fase, mas você está tendo dificuldades nessa parte, não está tendo libido, não está tendo disposição, baixa vitalidade, tudo isso, ainda assim, o que a gente vai falar hoje vai servir para você também, tá? Mas no climatério ali, a gente costuma ter, principalmente na menopausa, é, uma mudança hormonal, óbvio, né? Então, a gente vai trabalhar hoje aqui um espaço para falar desse desejo do corpo e do prazer, tá? Vamos olhar de uma forma natural, tá? E acolhedora, porque é assim que eu trabalho. E vamos entender por que que a libido muda. Então, por que que muda no climatério na menopausa? Ou por que que muda quando eu tô passando por algum problema? Ou quando eu tô muito preocupada, né? Ou quando eu tô numa questão emocional? Vamos entender isso, tá? E lembrar, como eu já mencionei, que libido não é só sobre sexo, não é só sobre desejo sexual. É também, mas não é só sobre isso. É sobre vida, é sobre paixão, é sobre vitalidade, é sobre conexão com quem a gente é, tá? Quando a gente fala de sexualidade, a gente fala de orgasmo, a gente fala de gozar. Vamos gozar a vida, né? É essa a palavra. Então, libido não é só no momento do sexo, tá? É uma energia de desejo. Então, a libido, ela é energia, por prazer, por toque, por vida. Se eu não tô tendo isso, se eu não tô tendo essa energia, tem alguma coisa errada acontecendo. Porque é natural que ela exista. Claro que conforme a gente vai ficando mais velha, essa energia, ela naturalmente ela vai diminuindo, porque a gente tem várias transformações no corpo, hormonais, emocionais. Então, eu não vou ter a mesma energia de desejo com 70 anos que eu tinha com 22, isso é óbvio. Então, isso não chega a ser um desequilíbrio, é só uma transformação natural do corpo. Mas essa energia, ela tá ligada à vitalidade. Então, se eu não tô tendo essa disposição, não só sexual, mas para outras áreas da minha vida também, então eu preciso avaliar, preciso olhar com mais atenção. A libido, essa energia do desejo, ela também está relacionada com a criatividade. Então, quando a gente trabalha o nosso tecido reprodutivo, a gente desenvolve essa vitalidade, esse prazer pela vida, a criatividade ela vem junto. Porque o útero, né, o nosso órgão, ele é um lugar de criação. Mesmo que eu não faça, que eu não tenha um bebê, que eu não geste, né, que eu não vá gestar uma vida, mas o útero ele foi feito para criar. Então ele está ligado diretamente com o nosso corpo mental e com a nossa parte de criação, de criatividade. Então às vezes a nossa vida está meio bloqueada, meio paradinha assim, ai, meio morna, meio, sabe, apática. De repente é porque a gente precisa dar um boom aí nessa libido. Precisa olhar para esse útero, para esse tecido reprodutivo, né? Para o nosso sistema reprodutivo. Às vezes, melhorar essa libido de uma forma geral vai ajudar a gente a ter mais movimento na vida. Olha como isso é grande, né? Que vai muito além do sexo, né? E também, obviamente, é uma energia sexual. Então, quando ela diminui, muitas vezes é um reflexo de um esgotamento. A gente vai falar também de algumas causas desse esgotamento, tá? Então, a libido, ela precisa ser olhada, porque ela é uma linguagem do corpo, e quando ela silencia, ou seja, quando eu perco essa energia, o corpo às vezes está pedindo ajuda para se sentir vivo de novo, né? E aqui, gente, sem julgamento, sem culpa também, tá? Sem se culpar, sem, eu sei que eu precisava fazer tal coisa. Hoje a gente está só entendendo os porquês e vamos tentar colocar algumas ferramentas para melhorar, mas sem culpa, sem se cobrar tanto, porque a autocobrança excessiva, ela também prejudica essa energia.
Então, a gente precisa sempre manter as coisas em equilíbrio, tá? Muito bem. E por que que isso acontece principalmente aqui no climatério, na menopausa, nesses períodos de transição da vida, né? Pensando numa forma moderna, ocidental, a gente entende que há uma queda de estrogênio e de testosterona no corpo da mulher a partir dos 40 anos. Então, a gente entende aí que todo mundo está no climatério a partir dos 40 anos, tá? Não tem essa de, ai, será que eu tô no climatério? Tá, fez 40, você apertou um botãozinho e você entrou não tem jeito, entrou no trem. Agora é só ladeira abaixo, brincadeira. O que acontece? Na visão da Ayurveda, a gente entende que pelo menos 10 anos antes do cessar completo da menstruação, a gente já inicia esse período de transformação. Então, quando eu consigo, quando eu entendo o meu corpo e eu começo a usar ferramentas de prevenção nesse período, e ó que 10 anos dá tempo de fazer bastante coisa, né? Eu vou ter então uma menopausa mais suave, mais leve, com menos sintomas desagradáveis. Então, a gente já pode iniciar, mesmo não estando ainda na menopausa, ou não sentindo exatamente esses sintomas, eu já posso entrar com essas abordagens aqui, tá? Que a gente já vai falar. É, Outra coisa que pode acontecer aqui é um ressecamento vaginal e dor na relação. Então, se você diminui a sua lubrificação, é claro que você não vai querer ter uma relação sexual como você queria antigamente. Vai dar trabalho, né? Você vai precisar demandar mais energia, você vai ter que usar alguns artifícios. Então, é difícil. Isso também é um sinal. Só que dá para a gente tratar esse ressecamento, dá para a gente tratar essas dores, dá para a gente melhorar essa lubrificação. Não só no ato sexual, mas o ressecamento vaginal, ele inicia ali próximo da menopausa e ele pode ser um ressecamento não só vaginal, mas também das mucosas em geral, dos olhos, na boca, tá? E esse ressecamento, ele pode acontecer mesmo quando eu não estou lubrificada para uma relação sexual. Mas existem casos que esse ressecamento vai aumentando num grau tão grave que há até um estreitamento do canal vaginal. E aí, isso causa muita dor, né? Então, a gente precisa tratar isso. Eu vou trazer aqui alguns exemplos de como a gente pode se prevenir e quem já estiver passando por isso também vai poder usar, tá? Além dessa diminuição na lubrificação, também vai acontecer naturalmente uma baixa de energia e de disposição quando a gente está ficando mais velha. Tudo isso pode causar essa baixa da libido, né? Alterações no sono, alterações no humor, na nossa autoestima. Então, a gente vai percebendo que o corpo muda, né? A gente às vezes engorda, vem aquela gordurinha abdominal que não quer sair de jeito nenhum. Os filhos cresceram, foram embora, foram cuidar da sua vida. Às vezes você olha para o seu parceiro de muito tempo, já não está encaixando mais, né? Então, questões emocionais, questões de autoestima, tudo isso também vai interferir na nossa libido. Então, não é só o hormonal, né? Como aqui a gente vê no Ocidente. A libido ela muda porque a vida muda, porque o corpo muda, os desejos mudam e as nossas prioridades também mudam, né? Tudo, a rotina familiar muda, a nossa mente muda. Mas a gente consegue encontrar dentro de todas essas novas mudanças, de toda essa nova rotina, essa nova forma de viver, a libido de volta, tá? Outras coisas que também podem influenciar na perda da libido são esses fatores emocionais, como eu acabei de mencionar também, com relação à autoestima, né? Então, algumas crenças, né, que a sociedade às vezes impõe para nós, que mulher mais velha não tem mais desejo. Isso é mentira. A fase, que a gente chama de fase vata da vida, que é a fase idosa e até a idosa avançada, é uma fase onde as pessoas têm desejo. Ela só tem algumas limitações de mobilidade, de lubrificação, mas isso existe e é maravilhoso. E uma pessoa idosa que tem libido, que tem uma vida sexual ativa, ela vive muito mais tempo, tem longevidade. Inclusive, saiu um estudo, olha que coisa incrível. Depois eu posso até compartilhar no grupo para vocês lerem ali como uma leitura, terem como uma leitura complementar que o nível de doenças sexualmente transmissíveis na fase idosa aumentou muito. Ou seja, por um lado é bom, porque os velhinhos estão transando. Então tá tendo criatividade, tá tendo desejo pela vida, né? Tá tendo energia, disposição.
por outro não é legal, porque é óbvio, né, é a decorrência das doenças. Mas o que que eu quero dizer com esse dado? Que é possível, e que é legal, e que é bom, e que é positivo, e que é saudável. Então não tem essa de mulher mais velha não tem desejo, ou eu não preciso mais, não é assim, tá? A autoimagem afetada, então aqui também vai gerar um fator emocional, o estresse e a sobrecarga mental, relações desgastadas, né, como eu mencionei, ausência de intimidade, então às vezes a gente entra naquela rotina com o parceiro e acaba virando automático, né? A gente acaba ficando mais amigo do que esposa, né? Mas uma coisa importante, a libido como o desejo sexual, ela não é só para uma relação a dois. Ela pode ser para você mesma, com você. Essa conexão com você mesmo também é importante, tá? Então, como que eu vou desejar se eu estou exausta, se eu estou sem espaço para mim, com tantas exigências em cima de mim todos os dias? Por isso, a gente também tem que cuidar do mental. Vou trazer ferramentas hoje para a gente ver isso aqui, tá? E o que que os tratados clássicos, os textos do Ayurveda dizem sobre tudo isso? Vocês devem, claro, terem ouvido falar já sobre o Kama Sutra, né? Kama Sutra é um livro cheio de fotos, imagens, né? De posições sexuais. Então, o que que é o Sutra? É um compilado de textos. E Kama é desejo. Então, Kama Sutra é aquela, né, enciclopédia de como você estimular esse desejo, tá? Mas aqui é história para outro dia, né? Mas a palavra cama, em sânscrito, né, que é aquela língua antiga, onde, da forma como os textos estão escritos, ela significa desejo. E o desejo, como a gente já falou, impulso pela vida. Não é só o desejo sexual, é o prazer, prazer de estar vivo, é a paixão por alguma coisa, né? Qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Que te motivou, que te trouxe tesão, sabe? Isso é libido. Então, se eu não estimulo isso, eu também não desenvolvo, né? Shukra é o nome que a gente dá para tecido reprodutivo, que é nosso útero, nossos ovários. Ah, mas eu não tenho mais esse órgão, eu retirei por um problema de saúde. Não tem problema. No seu corpo energético, ele ainda existe. E ele ainda tem função e responsabilidade. Então, a gente tem que olhar para esse espaço. Por isso que não é só com comida, é também com essas terapias sutis que eu vou trazer para vocês entenderem, tá? E por fim, a gente tem a palavra ojas, que significa uma energia, né, de vitalidade profunda, que é responsável também para nossa imunidade, pelo nosso entusiasmo. Então, a libido, ela nasce quando esses três fatores eles estão em harmonia. Então, eu tenho que ter o desejo, eu tenho que ter um tecido reprodutivo equilibrado e eu tenho que ter ojas, que é essa energia de vitalidade. Como que eu posso ter tudo isso aqui? Vou trazer exemplos, dicas, e eu quero que vocês comecem hoje já a fazer, tá? Se não der para dar uma namorada hoje, amanhã, tá bom? Que sábado é dia bom para namorar. Como que a gente faz isso? Mantendo uma boa digestão. Ó que coisa doida. Como que eu posso cuidar do meu desejo através da minha digestão? É isso mesmo. E a digestão, ela não vai acontecer só nos alimentos. Ela acontece na digestão das minhas emoções, na digestão dos meus pensamentos, na digestão do que eu vejo, do que eu ouço, do que eu toco. Tudo precisa ser digerido e metabolizado. Então, quando eu cuido da minha digestão, através de especiarias, de chás, de exercício, de respirações, né, de atividade física, eu trabalho essa minha digestão, tanto do alimento quanto a nível celular, e aí eu consigo manter os meus tecidos bem nutridos. Quando eu tenho tecidos nutridos, pensamento fluindo bem, aí eu faço uma boa produção dessa energia de vitalidade que é UDES, e que vai alimentar o meu tecido reprodutivo e vai gerar desejo. Então, a gente precisa ter essas três coisas, e isso só vai acontecer através de uma boa digestão, tá? Outra coisa aqui é a gente. Só um minutinho, a gente tem um pessoal tentando entrar. Deixa eu abrir aqui. Hum. Agora eu vou falar um pouquinho dos doshas, bem rapidinho, e depois a gente vai falar mais para frente em outras aulas, para vocês entenderem melhor, tá? O vata
ele é uma energia vital que é responsável pelos movimentos, é responsável pelo fluxo de pensamentos, ele é responsável pelas pelo processo digestivo, a hora que as válvulas abrem, fecham, então ele traz toda essa função. Só que quando ele está desequilibrado, por inúmeras razões, aí a gente pode desequilibrar ele através das emoções, através da alimentação, aí ele aumentado, ele pode gerar então medo, ansiedade, secura, e isso vai refletir na nossa libido. O Pita, ele é essa energia vital que é responsável pelas digestões. Então, olha como é importante a gente cuidar da digestão, porque quando esse pita, né, que é responsável pelo metabolismo, pelas transformações, ele não tá legal, ele vai gerar irritação, impaciência, cobrança, autocobrança principalmente, e frustração, que vai afetar a nossa libido. E o Kapha é uma energia de nutrição, de estabilidade, de lubrificação. O Kapha também ele armazena. Então, se a gente está engordando, é porque provavelmente essa energia está aumentada, está desequilibrada. E quando isso está acontecendo, a gente vai ter estagnação, apatia, perda de interesse, às vezes depressão, vai ficando aquela coisa mais obscura, né? Mais estagnada. Então, essa é a forma como os doshas vão afetar a nossa libido, tá? Aqui, para quem já entende um pouco mais sobre os doshas, fica mais fácil de perceber, mas em um outro momento a gente vai aprofundar também nesse tema, tá? Que mais, gente, que rouba a sua libido? Então, eu tô trazendo aqui várias opções, com certeza você já deve estar se identificando aqui com alguma, né? E aí, pega esse gancho para que a gente possa trabalhar isso daí, tá? O que mais que rouba a nossa libido? A falta de sono restaurador. Sabe quando você dorme, até dorme bem, mas você acorda cansada? De manhã, exausta, cansada, sem ânimo. Isso é porque o seu sono não foi restaurador. Então, tem alguma coisa que precisa ser olhada ali. De repente, é uma alimentação que precisa ser corrigida, ou um ritualzinho noturno ali que você faz antes de dormir, uma horinha antes de deitar, já pode melhorar isso. Então, se você tem insônia, daquela que você demora para pegar no sono, ou aquela que você fica acordando de madrugada, isso também vai atrapalhar a sua libido. Outra coisa que eu posso dizer que é uma das que mais atrapalha é uma alimentação industrializada. Porque o que é industrializado, processado, gente, tudo isso não é comida de verdade. Tem produto químico adicionado, tem falta vitalidade nesse alimento, né? Eu costumo brincar assim que o supermercado a gente só devia ir para comprar produto de limpeza e olhe lá. Porque dá para fazer muita coisa com limão, com vinagre, com bicarbonato, né? Mas ainda eu não cheguei ainda nesse nível de sabedoria ainda. Uso sabão em pó, né? E tem coisas que a gente precisa, não tem jeito. Mas de comida é para fazer na feira, né? Mesmo que você vá no mercado, mas na parte do hortifruti, então compra comida de verdade. Porque assim a gente desinflama o corpo, a gente evita as alergias que a gente vê tanto por aí, né? Então, essa alimentação muito industrializada, processada, isso também atrapalha a nossa libido, porque atinge diretamente a nossa digestão e a nutrição dos tecidos, que é o que a gente precisa lá. Uma vida acelerada, multitarefas, né? Isso a gente já comentou. A falta de prazer pela minha rotina. Então, como eu falei, eu não gosto da positividade tóxica, não é para ficar assim, ai, foca no positivo, foca no que tá dando certo. Tá bom, mas e aí, eu faço o que com isso? Os problemas continuam, né? Então, a gente precisa amadurecer, a gente precisa fortalecer o nosso emocional para dar conta das coisas, porque elas vão acontecer. Não tem como eu não ter desafios, não tem como eu não passar por problemas. Mas tem como eu fortalecer o meu mental para conseguir passar por isso de uma forma mais tranquila e mais leve. Então, se você não tem prazer no seu dia a dia, o seu corpo entende que o prazer não é prioridade. E aí ele silencia esse desejo. E aí é uma bola de neve, porque com menos desejo, eu tenho mais apatia. Com mais apatia, eu tenho menos desejo. E aí a gente vai se afundando, né? Então, gente, eu vou trazer agora algumas dicas e alguns caminhos aqui para que a gente possa já iniciar começando hoje, tá? O que que a gente faz para recuperar então essa libido? Algumas dicas aqui. Vamos nutrir o corpo com alimentos que formam OJAS. O que que é o OJAS? É a imunidade, é a nossa energia de disposição.
Então, eu vou consumir alimentos que tragam nutrição para isso. E, ao mesmo tempo, cuidar da minha digestão, porque não adianta, por exemplo, eu fazer um prato super nutritivo, super colorido, cheio de coisa linda, cheirosa, várias texturas, né, vários tipos de coisas diferentes, mas eu não tenho digestão para isso. E aí, o que que adianta? Né? Então, a gente tem que olhar para a digestão e comer bem. Não é só comer bem, porque para o Ayurveda, a gente não é o que a gente come, a gente é o que a gente digere bem. E o que a gente não digere bem, a gente transforma em toxina, que também é assunto para um outro dia. Mas vamos cuidar da digestão e fazer uma boa alimentação nutritiva. Esse é um ótimo caminho também para a gente recuperar a libido. Estimular a circulação com movimento. Não adianta, tem que fazer alguma atividade. Só que a atividade física para o Ayurveda não é só a musculação. Você pode caminhar, você pode correr, você pode fazer um yoga na sala, você pode passear com seu cachorro, você pode fazer uma faxina. Essa eu odeio. Não gosto dessa atividade física. Mas pode também, tá? É tudo que te coloque em movimento. Claro que a gente sabe que a musculação é extremamente importante, principalmente no climatério e menopausa. A gente, dentro da nossa realidade, se a gente puder acrescentar isso, é maravilhoso. Pilates, próprio yoga e a musculação é excelente. Se eu ainda não posso colocar na minha rotina, ou eu não gosto, eu quero experimentar outras coisas, vai na caminhada. De manhã, ou na hora do almoço, ou ali mais para o fim da tarde. Só não deixa isso para muito de noite, porque senão pode atrapalhar no seu sono. Mas estimula o seu movimento. Então, começa se tocando, tá? Se toca mesmo a sua pele, o seu rosto, o seu cabelo, as suas mãos, o seu corpo, se, né? Ele é seu. Não tem por que a gente não se tocar, tá? Então, estimula o seu corpo através do movimento e do toque. Esse toque a gente faz principalmente com a automassagem. E isso é uma rotina que a gente deve fazer todos os dias, e eu vou explicar para vocês. Vamos criar espaço para o prazer. Então, eu sei que isso também não é uma questão para todo mundo, mas tem gente que se sente culpado em sentir prazer. E não só prazer físico, tá? Mas um prazer mental, um prazer emocional, porque a gente dedica uma vida inteira para a família, para o marido, para os filhos, vai se deixando para depois. A gente às vezes se sente culpado em se permitir sentir o prazer. Então, vamos trabalhar isso, pensa sobre isso. É o momento agora, chega. Agora é minha vez. Agora é eu que vou curtir isso aqui. Já cuidei de todo mundo, agora é para mim, né? Reconectar com o próprio corpo e sua beleza atual. Então, puxa, nossa, eu não tenho mais o colágeno que eu tinha, agora eu tô com ruga, o meu cabelo tá branco. Eu não quero mais ser assim, eu queria ser como eu era antes. Não vai ter jeito, minha amiga. Ah, só não fica velho quem morre cedo. Então, a gente está envelhecendo, a gente precisa encontrar beleza no corpo de agora, no corpo de hoje, tá? Quantas vezes a gente pensa que não tá bonita, que não tá legal, e aí a gente tira uma foto e anos depois a gente vai ver essa foto e fala: Meu Deus, eu tava linda, por que que nessa época eu achava que eu tava feia? Não é isso que acontece? Então, aproveita o seu momento, sabe? Se curta, porque é isso que a gente tem agora. Se eu posso aprimorar, aperfeiçoar, se eu consigo melhorar o tônus, se eu consigo emagrecer, fazer alguma coisa, e eu posso, eu tenho motivação para isso, vai fazer. Mas se ainda não dá, curte do jeito que tá, mas curta, gente, tá? Porque é gostoso. Vamos agora para algumas dicas de especiarias afrodisíacas, tá? Quando a gente fala de afrodisíaco no Ayurveda, não é só para trazer desejo sexual, é tonificante, é nutritivo dos tecidos. Então, todas essas ervas aqui, elas vão ajudar a trazer saúde para os tecidos, desde que a gente consiga digerir bem. Então, antes de eu explicar cada uma das ervas, vamos entender essa coisa da digestão. Para eu saber se eu tenho boa digestão, eu tenho que observar assim, ó. De manhã eu acordo com uma fome leve, na hora do almoço eu tenho uma fomona, que já tá começando, né? Já comeu aqui, já tá roncando. À noite, uma fome mais levinha de novo. Quando eu como, eu não tenho mal-estar, eu não sinto desconforto, não tem gases, estufamento, diarreia ou ressecamento no intestino. Isso é uma digestão jóia.
Se eu tenho algo diferente disso, aí minha digestão não tá tão boa, então eu preciso estimular uma boa digestão com atividade física, né, fazendo esse sono mais equilibrado, então indo tentar dormir um pouco mais cedo, acordar um pouquinho mais cedo, fazer um ritualzinho noturno, também usar as especiarias digestivas como a erva doce, a cúrcuma, o cardamomo. Então, essas 3 opções são excelentes para a gente melhorar a digestão. Depois que eu fiz esse trabalho com a minha digestão, tô melhor, aí sim eu posso iniciar com outras ervas um pouco mais fortes, mais profundas, para trabalhar especificamente aí essa energia, tá? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. Agnus castus é o Vitex, a gente encontra em farmácias de manipulação também. É uma erva boa para tonificar, para lubrificar, para nutrir o feminino. Então, é um regulador hormonal, tá? Mas aqui um adendo, gente. Quem não, quem está fazendo uso de algum outro medicamento ou reposição hormonal, ou não conhece essas ervas, então, primeiro precisa passar numa consulta para entender melhor. Se você não tem conhecimento das ervas e como elas vão agir no seu corpo, é melhor passar em consulta primeiro. Senão, você vai no chá, né? Vai nas especiarias no preparo da comida, tá bom? Mas essas plantas aqui, elas também são ótimas para melhorar essa questão da libido. Depois a gente tem o ashwagandha, que está super famoso também aí no meio das academias, porque ele tonifica principalmente o tecido muscular. Então, ele ajuda a reduzir o estresse, ele dá mais energia. Então, também é uma boa erva. Gengibre, canela e cardamomo são ervas que melhoram o nosso fogo digestivo, que a gente chama de Agni no Ayurveda. Então, a erva doce, cardamomo, canela, gengibre e cúrcuma, a gente pode usar ali no preparo dos alimentos, pode usar como infusão também. E no Brasil, a gente tem a catuaba e a damiana, que são ervas também muito afrodisíacas. E aí, aqui também não é indicação para todo mundo, a gente precisa avaliar, mas eu trouxe também como um exemplo para vocês, tá? Uma receitinha prática, para que se vocês quiserem fazer já hoje, além de melhorar a digestão, de melhorar a nutrição dos tecidos, de melhorar essa energia do desejo, também ajuda a dormir melhor. É o leite dourado, né, que a gente chama. Então, você vai colocar leite vegetal ou leite que você quiser, pode ser de vaca, o que você estiver acostumado a usar. Põe esse leite para ferver. Se for um leite de vaca, você pode diluir um pouco de água também ou usar um desnatado, porque ele fica mais leve também para ser digerido, tá? Vai colocar para ferver com esse leite um pouquinho de cúrcuma em pó, ou se você tiver a raiz, também pode pôr um pedacinho, sementinhas de cardamomo e uma pitadinha de noz moscada. Deixa ferver. Depois que ferveu, você pode adoçar. Se quiser, pode pôr um pouco de mel, ou melado, ou açúcar mascavo. E pode acrescentar uma pontinha de colher de ghee. Ghee é a manteiga clarificada. Ela é uma gordura boa, saudável, que ajuda a carregar todas essas especiarias para o tecido reprodutivo. Então, além de trazer esse descanso, esse relaxamento à noite, ela vai atuar como um veículo, levando esses medicamentos ali para onde a gente precisa alcançar, tá? Experimentem, depois vocês me contem o que que vocês acharam, tá bom? Agora vamos falar da comida mesmo. Já falamos aí das ervas, das especiarias. Vamos falar de algumas comidas que são especialmente boas para o tecido reprodutivo, tá? Então, tâmara. Depois dos 40, todo mundo tinha que comer pelo menos 2 tâmaras por dia. Pode colocar no suco, pode comer ela mesmo, né? Ótima ali de sobremesa, tá? Ela é um doce saudável. Abacate, castanhas são oleosidades muito boas. Então, opte ali pelas castanhas que você prefere, aquelas que você gosta mais, que você não sente nenhum mal-estar, desconforto depois, porque algumas são mais pesadinhas, né? Então, escolhe aquela que funciona melhor para você. E leite morno. Então, se você gosta do leite vegetal, um dos melhores é o leite de aveia ou leite de amêndoas. Se você não gosta e quiser usar o leite integral de vaca, tudo certo. Só que esse leite de vaca não pode ser aquele de caixinha, tá, gente? Tem que ser aquele mais natural que fica na geladeira, que aí ele tem menos aditivos também. A ghee, que é essa, essa manteiga clarificada, ela pode vir para o preparo dos alimentos ou até ser usada, assim como tipo a gente faz com azeite para temperar saladas, né? Também é uma boa opção. O mel.
A gente vai usar com moderação, mas ele pode ser uma ótima opção para adoçar as coisas, principalmente um mel mais velho, que a gente chama de mel maduro. É um mel que ele é envasado e ele já tem pelo menos 6 meses de que foi envasado. Aí você vai olhar lá na data de fabricação. Se ele tiver pelo menos 6 meses, ele é um bom mel para a gente consumir, porque ele tem uma propriedade um pouquinho mais adstringente. Então, ele não vai engordar, ele não vai trazer tanta calorias assim, tá? Mas com moderação. A cúrcuma posso acrescentar aí nos preparos dos alimentos. E aí, comidas que sejam mais úmidas, mais untuosas, mais cremosas, sopas, caldos, risotos. Isso tudo aqui vai ser excelente para o nosso tecido reprodutivo, para a gente nutrir bem e ter aquela imunidade, aquela energia. Aqui eu trouxe evitar os ultraprocessados, né? Alimentos que causam gases, tudo que a gente já falou para evitar. E uma dica aqui é um café da manhã com mingau de aveia. Agora que tá friozinho, fica uma delícia fazer, né? Pode usar o leite vegetal, um pouco de ghee, banana, canela e castanhas. Então você coloca lá na panelinha uma xícara de leite, 2 colheres de sopa de aveia, pode ser fina, em flocos, do jeito que você preferir. Acrescenta ali um pouco de ghee, pode fazer a banana picadinha, as castanhas, coloca tudo junto, deixa cozinhar, engrossou, tá pronto. Outra coisa que eu gosto de colocar também são uvas passas, ou ameixa, ou a própria tâmara. Se não curtir muito a banana, que é o meu caso, eu coloco maçã picadinha, ou pera. Só procura não misturar as frutas, porque senão elas ficam mais difíceis de serem digeridas também, tá? Mais um mingauzinho de manhã, gente, traz muita nutrição, energia, vai ser maravilhoso, tá? Agora chegamos para falar da automassagem. Então, você vai escolher um óleo, de preferência um óleo vegetal. Não usa esses óleos de farmácia, óleos de perfumaria, porque eles têm óleo mineral adicionados, né? Então, a gente geralmente vai optar pelo óleo de gergelim, ou óleo de girassol, ou óleo de amêndoas, ou óleo de semente de uva. Esses óleos não são aqueles que vendem no mercado. Você vai encontrar eles nas lojas de produtos naturais, que vendem cereais a granel, sabe? Esses lugares. Eles vêm geralmente numa garrafinha de vidro que parece um azeite e dura. Então, você vai usar um pouquinho por dia ali, 1 colher de sopa, 2 colheres de sopa, já vai ser suficiente. Você pode fazer essa massagem no corpo todo, se der tempo vai ser maravilhoso. Se não, você vai fazer nas mãos, nos pés, no abdômen, né, sobre o ventre. Ou nas articulações, se você for daquelas que estala mais, pode ser, né, no punho, no cotovelo, joelhos, e faz isso durante o dia. Não dorme com esse óleo, tá? Porque o corpo precisa digerir isso daí, é como uma refeição. Esse hábito, né, da automassagem, ele é um ritual de amor próprio. Ele é aquele toque que a gente precisa colocar, tá? Isso também ajuda a desenvolver essa libido, a aprimorar isso. Se você quiser, você pode acrescentar óleos essenciais nesse olhinho. Pode abrir a garrafinha e pingar direto lá dentro. Como, por exemplo, ylang-ylang, jasmim, rosa, lavanda. Pode ser também o de gerânio, que é maravilhoso. Aí você escolhe aquele que você gosta mais ou aquele que você já tem na sua casa. Geralmente a gente usa para cada 100 ml de óleo vegetal, né? O óleo de gergelim ou o óleo de girassol, esses óleos vegetais, a gente vai colocar 30 gotas de óleo essencial. Mistura, guarda num vidrinho fechadinho, de preferência mais escurinho. Pode ser até a embalagem do óleo vegetal que a gente compra, que ela já é meio verdinha também. E aí você vai usando. E é legal dar uma amornadinha. Então você pode amornar na mão, ou se você preferir, pode esquentar também no banho-maria. Então faz essa massagem, tá? Uma outra parte também, os seios. A gente pode estimular os seios, tá? Fazendo essa massagem. Traz muito aconchego. Experimentem a massagem, vocês vão adorar. Outra dica, gente. Vamos misturando aqui umas coisas. Já falamos de alimentação, de ervas, da massagem, agora vamos falar eh, das respirações. Então, no Ayurveda tem, e no Yoga, né, a gente chama isso de pranayama, são respirações, exercícios de respiração. Então, tem um exercício que a gente gosta muito, que ele não tem efeito colateral, não tem contraindicação, que é o Nadi Shodhana. Isso significa respiração alternada.
Aí eu vou explicar já como faz. A gente pode fazer de manhã, hora que acorda, antes de dormir, e ao longo do dia, toda vez que a gente sentir que tá assim precisando dar uma acalmada, dar uma, né, uma estabelecida ali no emocional, e vai ajudar demais. E ele também ajuda a melhorar a digestão, tá? Então ele vai fluir, ele desbloqueia os canais de energia também. Estimula esse fluxo livre, né, dos pensamentos. Então, essa respiração ela traz mais clareza mental, mais discernimento. Olha quanta coisa boa, né? Então vamos lá. Você vai pegar um dedo, vai tampar uma narina, não precisa entortar o dedo, não. O nariz todo, tá? É só um cantinho aqui já fecha. Tampa um lado, inspira, segura e solta pelo lado que tá aberto. Inspira por esse que tá aberto, segura e solta pelo outro. Ah, não sei fazer isso com a mão. Faz com um dedo só, não tem problema, tá? Não faz mal. Então, lembrando, ó, inspira por um lado, segura, solta pelo outro. Inspira por esse que tá solto, segura e solta pelo outro. Quantas vezes eu vou fazer isso? Quantas você se sentir confortável. Tenta começar pelo menos com 3 repetições, tá? Inspira, solta, conta uma. Inspira, solta, conta duas. E assim você vai. De preferência, começa com 3. Ah, eu senti enjoo, tontura, falta de ar. Para, faz uma respiração profunda. Amanhã você tenta de novo. Mas não desiste, porque essa respiração, gente, ela é transformadora. Confia na tia Thaís. Depois a gente tem uma outra opção legal de exercício para movimentar, que é o Mula Bandha, que é a contração do períneo. Isso tem no yoga, mas a gente conhece aqui no Ocidente como pompoarismo. Vocês já ouviram falar, né? É o famoso aperta e solta. É uma ginástica da musculatura vaginal, da musculatura do períneo. Então, é só simplesmente você contrair o períneo, como se você estivesse segurando o xixi, o cocô, contar alguns segundinhos e soltar. E fazer esse exercício, segura e solta. Isso fortalece a musculatura pélvica, é maravilhoso para incontinência, né? Para quem teve muitos partos naturais, por exemplo, a gente vai perdendo a força nessa musculatura. Então, esse é um ótimo exercício. Além disso, também estimula o prazer. Então, eu vou estimular essa musculatura, eu vou me apropriar dessa energia através desse exercício. Então, experimente. Isso aqui você consegue fazer estudando, dirigindo, não tem hora nem lugar, ninguém nem vai saber o que você está fazendo. Então, manda bala, aperta e solta, tá? Movimentos circulares da pelve. Gente, rebolar. Não tem como eu falar diferente disso. Rebola. Bota a musiquinha, rebola, vai sambar, faz agachamento, movimentos circulares, dança, espreguiça, tá? Então, isso vai ajudar bastante. Cria esse espaço no corpo para o desejo fluir. Então, ficar de cócoras também é uma ótima opção, tá bom? Gente, o prazer, ele começa fora da cama. Então, aqui a gente vai falar do parceiro ou da parceira, né? Então, se eu quero compartilhar essa libido, além das questões de vitalidade, de disposição, de movimento da vida, eu vou olhar para essa questão do desejo sexual. Então, a gente tem uns fatores a serem observados aqui, né? A intimidade, a rotina, né? Tudo isso vai desgastando essas relações. Então, a gente precisa estimular isso antes desse momento inicial. O toque, os risos, a presença, o compartilhar ao longo do dia. Ah, mas meu parceiro não faz nada. Gente, mas fala para ele, será que ele está sabendo? Será que ele está sabendo que você está no climatério? Será que ele está ligado do que acontece com o corpo da mulher nessa fase? Eu sei que não é todo mundo que está aberto a conversar sobre essas coisas, mas chama, vem cá, vamos bater um papo. Ó, tá acontecendo isso comigo, é normal, é hormonal, é da minha idade. Porque ele também está passando por transformações, né? Então, esclarece, porque às vezes só esse diálogo, parece óbvio falar isso, mas às vezes a gente está fugindo desse momento, né? Mas talvez esse diálogo já resolva muita coisa. E aí faz esse movimento anterior, né? Não deixa para você acender a sua fogueirinha na hora que você deitar na cama. Deixa essa brasa ao longo do dia acesa, né? Isso à noite vai reverberar muito bem.
Então, o corpo ele pede tempo, o corpo da mulher ele precisa de tempo, de escuta, de cuidado, né? E também cada fase da nossa vida tem um erotismo possível e verdadeiro, é como eu falei. Com 70 anos eu não tenho a mesma mobilidade, disposição e desejo e lubrificação que eu tinha com 20 anos. Então, aceita o seu momento, o seu corpo como ele é agora, e vamos de acordo com as possibilidades que a gente tem, tá? A libido, ela não morreu, ela só quer ser encontrada onde você está agora. Então, a gente adapta para a nossa realidade como que a gente consegue vivenciar isso, tá? Quero trazer aqui, então, um checklist aqui, uma opção aqui para a gente fazer todo dia. Bora começar hoje já, né? Um banho. Pode fazer aquela automassagem no banho, coloca o cheirinho, coloca uma música, pode acender uma vela, colocar um, né, uma coisa assim legal, você já vai se preparando, você vai se curtindo. Outra opção legal é caminhar, sentindo o vento. O que que eu quero dizer com isso? Presença. Às vezes a gente está tão no automático, muitas pessoas às vezes falam para mim assim: Nossa, eu não sei se eu estou sonhando, se eu estou acordado, tô tão desconectada de mim. Então, bota o pé no chão, sente o vento bater, isso te traz de volta para o teu corpo, te reconecta, tá? Então, escuta o que o teu corpo está falando. Antes de dormir, faz essa reflexão, essa avaliação, como é que foi o seu dia, né? O que que você pode melhorar para o dia seguinte, sente como o teu corpo tá, põe presença ali na tua vida, tá? Usa uma lingerie legal, tem que ser confortável, tá? Nada daquelas coisas apertadas, cheia de renda, que coça, que machuca. Coloca uma coisa bonita para você, para você. Isso vai reverberar lá no parceiro também, né? De repente, até uma boa opção, mas é para você se sentir bonita, para você se sentir desejável, tá? Relembrar o que te dá prazer, não só sexual. O que que eu sinto prazer? Nossa, eu gostava tanto de dançar. Ou, eu amava andar de patins, sei lá. O que que você gostava de fazer que de repente você parou por qualquer razão, né? Olha para isso. Ah, mas eu não posso mais fazer aquilo que eu fazia. Então vamos encontrar outra coisa e vamos praticar aquilo que me traz alegria, que me traz prazer. Escolhe um desses rituais ou todos, se você conseguir, tá? E pratica isso por pelo menos uma semana, todo dia. E anota como que você vai se sentindo depois de cada uma dessas ações, tá? Vamos lá, então. Desejo é vida e vida é desejo. A libido pode mudar, mas ela não precisa desaparecer. Então, a gente aceita, acolhe e transforma. Você pode escolher se reencontrar com ela com carinho e coragem. Então, não aceita se ficar apático, triste, sacuda. Aceita que está acontecendo isso, mas se movimenta para mudar. Porque a vida é tão maravilhosa, a gente é tão gostosa. Eu sempre uso uma frase para mim que é: a vida não precisa ser perfeita para ser incrível. Vamos colocar do jeito que dá, mas vamos fazer acontecer, né? Você não perdeu a libido, você se perdeu de si e agora é hora de voltar. Bora, todo mundo? Então, antes de eu abrir para as perguntas, eu quero fazer um convite para vocês, tá? É, é um curso, uma mentoria que vai começar no dia 16 de julho, para a gente melhorar a libido em 10 dias. Claro que existe muita profundidade dentro disso, mas em 10 dias a gente vai aprender ferramentas que podem sim transformar a nossa vida, nossa digestão, nosso sono e, em consequência, a nossa libido, tá? Então, aqui vai ser um caminho prático, natural, acolhedor, para a gente despertar esse desejo. Vão ser aulas gravadas e também encontros ao vivo, tá? Com receitas, rituais, uns segredinhos ayurvédicos aqui. Para as mulheres que querem voltar a se sentir vivas, sensuais, conectadas com seu próprio corpo, tá? E aí, gente, se essa aula de hoje te tocou, imagina o que que não pode acontecer em 10 dias de autocuidado, direto aqui, né? A gente fazendo trocas e partilhas e um acompanhamento aí de pertinho, tá? Esse desafio, né? Esses 10 dias que a gente vai seguir aqui, vai te ajudar a recuperar esse brilho, esse fogo interno, né? Toda essa intimidade, tá bom? As inscrições ainda não abriram, mas dentro desse grupo aqui, se vocês quiserem entrar, ali eu vou colocar todas as informações. Para quem estiver nesse grupo, vai ter condições especiais, tá bom? E garanto para vocês que vai valer muito a pena. Quem já fez comigo o desafio do sono,
pode compartilhar também depoimentos depois, e foi super legal. A gente pode então agora dar continuidade para essa próxima etapa aí para cuidar da nossa libido, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso chat. Vamos ver aqui se tem alguma dúvida. Ah, tá, aqui eram mais questões técnicas. Muito bem, pessoal. Alguém quer perguntar alguma coisa? Olá, bom dia, tudo bom? Eu Oi, sou a bom dia. Fernanda. Obrigada, Thaís, pela aula, adorei. Muito bom. Eu vim através do. Teve uma moça de um grupo que eu participo, né? Que ela mandou o link. Eu falei, ah, nossa, que legal, vou entender um pouco mais, porque eu já ouvi Bacana. falar, né, de Ayurveda, mas eu nunca tive conhecimento, né? Enfim, e é muito interessante. E as receitas que você passou, eu achei bem legal. Vou fazer aqui algumas. Experimenta, isso aí. Bem legal. E aí eu queria ver se você indica alguma loja, porque sempre quando eu vou comprar essas especiarias, né, a gente fica na dúvida de qual o melhor lugar ou marca, enfim, porque às vezes tem lugares, não sei se no mercado é o lugar ideal, né, enfim, para Aham. comprar. Não sei se você costuma comprar em alguma É, loja específica. como aqui no nosso grupo a gente tem gente do Brasil inteiro, É. eu costumo recomendar uma loja que é o Empório de Ayurveda, vou escrever aqui no chat, ó, que chama Ah, Ojas Empório de Ayurveda. Você joga lá no Google, eles têm um site, eles entregam para todo o Brasil. E lá eles têm que os legal. óleos, eles têm também especiarias, mas geralmente a gente compra nessas lojas de produto a granel, né? Então, Tá. cada lugar vai ter ali cada região, cada cidade vai ter um lugar mais adequado, né? Aí, eu não sei, acho que você é de São Paulo? Sou aqui Ah, da região do Morumbi. tá. Então, daí, assim, uma loja específica eu não conseguiria te dizer. Mas Não, tá bom. se você entrar ali no site do Odds, você vai ver que tem bastante coisa também lá que já dá para você adquirir. Eles têm Legal. Então, se também, eles entregam, né? Melhor ainda. e tem também bastante erva ayurvédica, tem erva brasileira, tem bastante coisa legal lá. Você vai gostar. Ah, legal. Eu já tô abrindo aqui para ver. Obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço. Seja muito Prazer. bem-vinda. Obrigada. Thaís, é a Joana. Oi, Janita. Então, eu li, eu acho que foi naquele Vassanland, né, que Uhum. fala alguma coisa relacionada que depois dos 70 anos não seria interessante a relação sexual. Porque, na realidade, no Ayurveda ele entende que tudo é uma fase, né? Então, se Uhum. você realmente é Ayurveda desde criança, né, ensinado, não é? Você vai passar a fase que é a fase Pitta, que vai ser aquela fase de Isso. promoção, de produção, tal. E com o tempo, o teu organismo mesmo vai querer outras coisas além do contato sexual em si, não o físico, né? Sim. Mas o contato sexual, porque você estaria usando a tua energia e o seu desejo, a tua transformação para algo mais além do físico Uhum. especificamente, né? Isso faz sentido? Sim, É faz. isso? É isso. Assim, ó. Quando a gente tem o ato sexual, a gente perde uma certa quantidade de energia. Isso é natural. O mesmo vale para uma atividade física mais extenuante, para algum exercício que exija seu movimento, a sua energia. Então, quando a gente está numa idade mais avançada, a gente tem que ter esse cuidado com essa perda de energia. Isso vai valer não só para o ato sexual, mas para qualquer rotina do dia a dia. A musculatura, o tecido ósseo, tudo isso fica mais sensível. Então, uma relação sexual, ela pode gerar algum desconforto físico depois, né? Tem que ter os seus cuidados. Mas a gente precisa estimular essa libido por conta da disposição, da vitalidade, mas nessa fase da vida, não necessariamente com a relação sexual. Isso vai depender muito de como é a pessoa, como que é a digestão dela, como que é a sua força.
tecidual, né? Como que tá a sua Sim, saúde e tudo mais. Mas a intenção mesmo é que, a partir dos 65 anos, a gente comece a ficar mais tranquilinho, né? Dá uma sossegadinha. Mas não é que é proibido, a gente só precisa olhar para esses pontos com cuidado. ter mais cuidado, né? Isso. Sim, entendi. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Tudo bem? Então, beleza, turma. Foi um prazer ter vocês aqui, conhecê-las. Podemos tirar uma fotinho? Se vocês quiserem abrir a câmera, vamos tirar uma foto, um print aqui, fazer uma cara bem bonita. Vamos lá, então. Um, dois e já! Obrigada, meninas. Foi um prazer. E a gente se encontra semana que vem de novo com outro tema legal, tá bom? Beijo, bom final de semana para todas.